Olá, meu nome é Daniel Borges Fialho, eu sou médico neurologista. Vamos conversar um pouquinho sobre as crises dentro do transtorno do espectro autista. As crises de desorganização ou também as crises sensoriais, elas acontecem em inúmeras crianças que têm transtorno do espectro autista. E essas crianças que têm transtorno do espectro autista têm uma dificuldade muito grande de se regular. O seu comportamento se altera, seja por motivos de localização, seja eu vou a um lugar diferente do que eu estou acostumado, eu estou indo de carro, sou acostumado a ir de ônibus ou vice-versa, ou seja por causa de uma alteração sensorial, porque a alimentação está mais quente do que deveria, porque o suco não é esse que eu tomo, porque a alimentação não está no meu prato adequado. Lembre-se que há rituais, certo? E rotinas que são importantes para quem tem transtorno espectro autista. E quando a gente sai disso, acontecem essas alterações. Por exemplo, crises de desorganização são extremamente comuns quando alguns autistas que têm distúrbio de processamento sensorial, que não conseguem se sujar, eles ficam sujos e basta sujar uma mão para que ocorra uma crise de desorganização, onde ele pode correr, onde ele pode se bater, onde ele pode bater nos outros. Esses comportamentos autolesivos ou essa heteroagressão é muito comum. O choro, comportamento quando tendo náusea e vômito, pelo aumento da peristalse que acontece durante essas agitações, são muito comuns. Isso a gente chama de comportamento de meltdown, que é esse comportamento que leva a essa crise de desorganização. E como essa crise de desorganização desaparece? Ela não desaparece do nada. E todas as crianças são diferentes. Algumas crianças necessitam de um abraço mais apertado. Algumas crianças necessitam que a gente mude o foco de uma forma muito rápida. Vamos sair. Vamos comer alguma coisa. Às vezes um alimento, às vezes um suco, às vezes um líquido, seja qual for, consegue mudar isso. Por quê? Porque isso é uma alteração comportamental. Isso não é uma crise de birra, isso é uma crise comportamental, que pode ser advinda de um comportamento, pode ser advinda de um problema sensorial também. Então, essas crises, elas devem ser manejadas de acordo com cada criança. É fácil? É simples? Não, não é. Por isso, as terapias têm grande importância para que se consiga diminuir ao máximo possível essas crises de desorganização. Infelizmente, toda criança que tem transtorno do espectro autista tem uma propensão às crises de desorganização. A essas crises onde nós não conseguimos simplesmente, como um passe de mágica, resolvermos. Nós precisamos entender que cada criança vai ser diferente e, nesse momento, a abordagem é diferente. Não há uma abordagem universal. É importante que essa abordagem seja feita de forma individualizada, porque cada criança vai respeitando a sua condição, respeitando as suas características, ela vai necessitar de um abraço, vai necessitar de um afastamento, vai necessitar de um tempo brincando sozinha, vai necessitar de um carinho, vai necessitar de um suco, vai necessitar da mudança de alguma coisa, às vezes até abrir a janela, mudar o ambiente. Isso é suficiente para que uma crise às vezes desapareça. São crises muito rápidas, de certa forma, às vezes que levam a agressões, que levam à agitação psicomotora, levam ao choro compulsivo, podem levar a náuseas, vômitos e são de extremo difícil controle quando ela acontece. Por isso, todo comportamento tem um antecedente. Nós precisamos entender o antecedente dessas crises a fim de que a consequência não seja a crise de desorganização. Isso é muito importante, conhecer o antecedente que leva à crise para que nós consigamos, agindo nesse antecedente, impedir que a crise aconteça. Um abraço fraterno a todos.